Olá pessoal, com vocês, Andreildo do GeoInfotech Pro, e hoje vamos dar continuidade à nossa integração PostGIS com ArcGIS e ao mesmo tempo trabalhar com Python Script. Pode-se dizer também que são atividades à parte, independentes dessa integração. No entanto, nós vamos trabalhar, aprender a configurar um ambiente, criar ferramentas em Python e ao mesmo tempo vamos trabalhar manuseando esses dados, criando dados e fazendo a integração dessas ferramentas e daquelas que forem necessárias com o PostGIS, de forma a gente conseguir dar carga de dados, no banco PostGIS, criar tabelas, deletar dados, ou seja, tudo que for possível fazer para modelar manutenção desse banco de dados através da conexão do ArcGIS com o PostGIS, nós vamos fazer usufruindo do Python para isso. Então, sem mais delongas, vamos dar início então ao tutorial. Bom, em primeiro lugar, para a gente poder trabalhar em Python, você precisa ter um ambiente. Quem está acostumado a desenvolver projetos em Python sabe que o ideal é você criar normalmente você cria um ambiente para cada tipo de projeto, dependendo do projeto que você trabalha. Como a gente vai trabalhar com o ArcGIS e nossos dados é voltado ao geoprocessamento, seja para PostGIS, trabalhos com imagem, ou seja, tudo que se encaixa dentro do ambiente de geoprocessamento, internet das coisas, envolve dados espaciais, a gente vai trabalhar na mesma biblioteca. Então, em primeiro lugar, nós vamos criar então o nosso ambiente, Vamos abrir aqui o ArcGIS Pro. E aqui, pessoal, eu vou seguir o caminho mais fácil que já é voltado para o geoprocessamento. Como a gente vai desenvolver ferramentas voltadas para a plataforma, nada melhor como aproveitar a própria plataforma para criar uma parte desse ambiente para a gente. Então, a gente atualiza esse ambiente e dá sequência aí nos trabalhos com Python, Script Python, voltados para a área de GIS, geoprocessamento, e visando sempre o nosso banco PostGIS. É lógico que essas ferramentas podem ser adaptadas para qualquer sistema de banco de dados que o usuário do Geo queira trabalhar, tá? Mas o foco aqui, no momento, é o PostGIS. Então, abrindo o ArcGIS Pro, a gente vai em Settings. Em Settings, a gente vai aqui na guia, Package Manager. Nessa tela aqui, do lado direito, a gente vai nessa engrenagem, e aqui a gente já enxerga o ambiente padrão do ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro, ele é baseado no Conda, tá? Isso para aqueles que não sabem ainda, ele é baseado na biblioteca do Conda, só que é um Conda mais específico, voltado, alterado para manusear dados na plataforma ArcGIS. Isso significa que o ambiente principal do ArcGIS, o ambiente padrão dele, não é recomendado que você faça instalações de bibliotecas, upgrades diretamente nele, a não ser que seja pela atualização do próprio ArcGIS. Isso acaba limitando, o usuário a ter que usar somente as ferramentas do GIS, o que acaba prendendo também esse usuário a esticar um pouco mais aí os seus conhecimentos no uso dessas bibliotecas para criar suas próprias ferramentas, resolver problemas, fazer automações, entre várias coisas possíveis aí, onde o céu é o limite no geoprocessamento. Então, vamos clicar aqui nessa cadernetinha, ela vai fazer a clonagem desse ambiente. Ao clicar nela aqui, ele já vai sugerir um nome, tá vendo? E o endereço local onde esse ambiente vai ser criado. Eu vou aceitar o nome que está aqui mesmo e vou dar OK. Ele iniciou o processo de clonagem, e é esse processo de clonagem. No mundo do Python, o pessoal chama de ambiente env, É um ambiente à parte em relação ao ambiente base, onde nesse ambiente você normalmente instala somente ferramentas que você vai utilizar no seu projeto. Isso é bom para quem desenvolve vários projetos diferentes, e para cada projeto você pode limitar utilizando somente as ferramentas que você precisa, tornando o seu código mais enxuto, e gerando pacote de dados com base nesse ambiente específico. Então isso é só uma de muitas coisas que os desenvolvedores de projeto fazem, que fazem parte do seu cotidiano. Eu vou dar uma pausa aqui até que ele crie o ambiente e já volto. Ok, pessoal, o ambiente foi criado e agora a gente vai ativar esse ambiente de baixo, Para isso você pode dar 2 cliques na barra dele aqui, ou você pode dar um direito, que é o que eu estou fazendo, selecionar Activate. Pronto, ele mudou, ele está conectado então nesse ambiente que a gente criou. Vamos copiar esse endereço aqui, que mais tarde a gente pode de repente utilizar esse endereço para algumas coisinhas. Então, se a gente deixar ele meio que no cartucho aqui, ele já estará disponível. Colar ele aqui, tirar esse documento aqui da frente, vamos dar OK aqui e vamos fechar o ArcGIS aqui por enquanto. Agora que a gente clonou o ambiente, pessoal, o que a gente precisa? Muita gente, eu por exemplo, utilizo o ambiente, o prompt de comando do ArcGIS Pro, Vou abrir ele novamente aqui para a gente passar por essa explicação. Vamos abrir aqui um documento em branco aqui. Bom, dentro do ArcGIS Pro, a gente tem aqui, se a gente vir em View, a gente tem aquele ambiente que todo mundo conhece aí, que é a telinha do Python Window, Existe um Python Window também, que ele é pode-se dizer, uma mini IDE,
Alguns conhecem e utilizam ele para trabalhar em conjunto com o ArcGIS, né? Para ele poder desenvolver códigos, né? A gente utiliza mais essas IDEs para facilitar. Aqui dentro do próprio ArcGIS tem também o Jupyter Notebook, que já é conhecido também de alguns. E aqui, ó, Notebook. Isso aqui pode-se dizer que é um notebook mais resumido aqui dentro do ArcGIS. Ele funciona e corresponde com o ambiente original do ArcGIS, né? O ambiente padrão. Dá para criar códigos nele, testar comandos também tranquilamente. E a gente sabe que tem usuários que já se utilizam tanto desse ambiente aqui como da janelinha de comando em Python. Elas funcionam tranquilamente para você executar e testar seus códigos. Mas para ter mais liberdade, é ideal que você aprenda, se ainda não tem costume, utilizar algum IDE de apoio, né? Isso dá mais mobilidade quando você está desenvolvendo seu código. E aí a gente tem o Spider, que é bem conhecido entre os usuários. O Spider é muito bom, já trabalhei com ele. Tem o próprio Jupyter Notebook que a gente acabou de ver ali, só que aquela versão de instalação externa, né, que você pode conectar ele no ambiente também e trabalhar com ele. Muitos usuários utilizam o Jupyter Notebook, não só por causa do ArcGIS, mas para outros projetos não espaciais também. Ele é muito utilizado aí mundialmente. Tem também o PI Scripter, funciona muito bem com o ArcGIS. Tem o PyCharm, que muitos também já utilizam para trabalhar com o ArcGIS. E eu gosto de trabalhar com o VS Code. Essa IDE, ultimamente, ela tem se demonstrado a cada nova versão, ela se torna mais compatível e estou gostando muito de trabalhar com ela. Então, vou fechar aqui o ArcGIS, né? E vou baixar então a minha IDE predileta. Quem já está acostumado a utilizar a IDE pode instalar sua IDE de costume. Agora quem está começando agora pode vir comigo aí utilizar o VS Code também. Fica a seu gosto. Então vamos acessar aqui, ó, o VS Code. Só você digitar VS Code aí. A gente vai entrar aqui no Visual Studio Code. Logo que você acessa a página aqui, ó, ele já tem aqui, ó, Download for Windows. Vamos clicar aqui para baixar. Clicou aqui, ó, ele já até startou aqui o download. Então é bem simples. Vamos aguardar então e fazer o download aqui. Vou pausar até ele baixar e a gente já volta. Download concluído. Vamos lá então na pasta onde ele baixou o software, né? Ele vai estar na pasta download, mas se você clicar aqui nessa setinha aqui, ó, dependendo do seu navegador, ele vai aparecer, ó. Você já pode vir aqui nessa pastinha que ele vai abrir a pasta. Inclusive no meu aqui já tinha até um baixado aqui. Bom, vou executar então o instalador. Vou aceitar aqui o acordo para fazer a instalação. E aqui é só Nest. Nest. Vou marcar esses quadradinhos aqui. Marcar todos. Nest. Depois, se eu não quiser, eu excluo da área de trabalho. E vamos aguardar então a instalação. A instalação dele é bem rápida. Ele costuma demorar um pouquinho só no final, dependendo da versão da sua máquina. Mas aqui foi bem rápido, porque eu já utilizei o VS Code aqui algumas vezes, né? Então, aqui ele já está pedindo para iniciar. Vamos dar um concluir aqui e vou deixar ele iniciar. Vou fechar aqui o navegador. Navegadores aqui, né? Do PC e da internet. A tela que você vai ver inicialmente aí vai ser similar a essa. Uma vez que ele abriu essa tela aqui, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? O VS Code ele é feito para desenvolver em vários tipos de linguagem. No entanto, você precisa instalar o adaptador para esse tipo de linguagem, né? Então, o que é o adaptador? O adaptador é sua linguagem de programação. Então, no caso aqui, a gente vai instalar o Python nativo primeiro, né? Vamos clicar aqui nesses quadradinhos aqui de extensão. E aqui na barrinha de pesquisa, se não estiver aparecendo, você vai digitar Python. Ok. Ele vai mostrar o Python aqui, ó, na primeira telinha aqui, o primeiro da lista, vamos instalar ele.
Vamos aguardar a instalação. A instalação é bem simples e rápida também. Ok. Aqui está perguntando se você quer uma release ou uma versão específica. Eu vou deixar o meu nessa mesmo. Não vejo problemas aqui por enquanto. Né? Aqui no momento a gente só precisava instalar mesmo. Então, vou fechar aqui a telinha. E agora, nós vamos agora pegar aquele endereço que no começo do tutorial, após a criação do ambiente Envy, eu comentei para a gente salvar num bloquinho de nota, tá vendo? Esse é o endereço onde foi feito o nosso clone. Mas, caso você não tenha salvo esse endereço, igual eu fiz no bloquinho de nota, não tem problema. Você vem aqui, abre o seu ArcGIS Pro, vem aqui em Settings, vem aqui em Package Manager, ainda do lado esquerdo. Aqui a gente vai para o lado direito, ó, esse cantinho aqui da engrenagem, aí, quase no topo. Vamos clicar nela. E aqui a gente vai ver o nosso ambiente que foi criado. Vamos copiar então esse endereço aqui. Dá um copy, seleciona ele e dá um copy. Podemos fechar o ArcGIS Pro. E se você não colou ele ainda no bloquinho de nota, essa é a hora. Você pode abrir um bloquinho de nota ou o Notepad++, e colar ele aqui. Deixa ele guardado aí. Se precisar, num outro momento, você já pega ele aqui. Vamos copiar então esse endereço. E a gente vai aqui na pastinha de navegação, ó. Não importa a tela que ele abra aqui, ó. Você vai vir aqui no topo, ó, colar esse código aqui. Vamos dar um Enter. Pronto. Deu Enter. A gente já está dentro da pasta, dentro do clone, né? Para assim dizer, do ambiente. E dentro do clone, a gente vai procurar executável do Python X. Aqui, ó, Python X. Vai dar um botão direito nele. Se você estiver utilizando o Windows 11, você vai ter que a opção, ó, copiar como caminho, tá vendo? Clique em cima do Python X, copiar como caminho. Vamos copiar. Vamos voltar aqui no nosso documento aqui. Vamos dar um Enter aqui depois da primeira linha e vamos colar ele aqui, ó, Python X. É esse nome que eu quero. Se você não tiver numa versão do Windows mais antiga que não deixa copiar o caminho, não tem problema. Depois da palavra clone aqui, ó, você vai adicionar barra invertida e vai escrever python.exe. E você vai ter então o endereço completo, tá? Então vamos pegar o nome dele aqui, ó, sem aspas. Vamos dar um Ctrl C ou botão direito copiar. Vamos voltar aqui no VS Code. Aqui você vai apertar Ctrl Shift no seu teclado. Ctrl Shift é aquela setinha, a primeira setinha de baixo aí do seu lado esquerdo no rodapé, né? Primeiro é o Ctrl e o Shift fica acima dele. Você vai selecionar os dois e apertar o P no teclado, tá? Inclusive, ele está informando aqui, ó, Ctrl Shift P, tá vendo? Ó, Ctrl Shift P. Vamos dar esse comando. Ctrl Shift P. Feito isso, ó, você vai vir, vai procurar esse carinha aqui, ó, Python Select Interpreter, tá? Vamos clicar nele. Se ele não estiver aparecendo como primeiro na lista, você pode descer a listinha aqui, mas encontre ele. Ele vai estar aí, tá? Vamos clicar. Ele vai vir para essa nova tela e aqui, ó, tem essa opção, ó, Enter Interpreter Path. Vamos clicar nela. Ele vai abrir mais uma tela e aqui, ó, esse find aqui é para você clicar num browser de busca. Vamos clicar nela também. Pronto. Agora ele abriu aqui uma pastinha aqui de pesquisa, certo? Só que o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, Ctrl V, tá vendo?
no de baixo aqui, ó. Vamos dar um select, e aí sim. Então, esse endereço que a gente pegou aqui, ó, a gente colou ele lá na opção de baixo para ele já absorver o endereço do interpretador, que é o ambiente em Python que a gente criou para o ArcGIS Pro. Se você veio até aqui, o seu ambiente já está, o seu IDE já está configurado, o seu ambiente também já está criado, já estamos praticamente prontos para fazer os primeiros testes. Mas antes, a gente vai testar então algumas importações aqui no nosso ambiente para ver se realmente ele está bem conectado e se ele está obedecendo os comandos, tá? Então, vamos aqui em File, vamos abrir aqui um New File, extensão de arquivo Python File, é claro, né? Pronto, ele criou aqui um em branco. A gente vai em File novamente, vai dar um Save As. Vamos salvar na área de trabalho mesmo, tá? Salvar como teste. Aqui a gente vai só testar a importação de algumas bibliotecas, tá? Então vamos fazer uma importação aqui, ó. Import ArcPy. Você pode ver que ele já está em controle, quer dizer que conectar ao ambiente ele conectou. Vamos ver se ele vai executar a biblioteca, tá? Vamos aqui, ó, clicar em Run. Ele executou, porém ele está falando aqui que não foi bem executado o comando. Quer dizer, está tendo algum conflito lá, embora ele tenha encontrado o ambiente. Então vamos resolver isso. Vamos fechar aqui o terminal. Vamos selecionar novamente Ctrl Shift P. Vamos aqui em Python Interpreter, Interpreter Patch, Find. Aqui nessa tela a gente vai pegar aquela colinha lá do comandinho. Aqui, pessoal, eu tenho uma lista aqui, já vou falar sobre ela, tá? Vou pegar aqui o comandinho, que tem um endereço lá do ambiente para a gente chegar nele mais rápido, tá? Vamos pular ele aqui, ó. Dá um Enter. Pronto, cheguei dentro da pasta do clone. Esse endereço aqui, pessoal, é aquele endereço que a gente pegou lá no ArcGIS Pro, tá? Onde a gente criou o ambiente. Você vai lá onde criou o ambiente lá, na tarjinha dele lá vai aparecer esse endereço. Você copia ele, salva no bloquinho de nota, tá? Ou então você pode pegar o daqui também. Se você criou da mesma maneira, vai dar certo. Você navega até no Envis aqui, ó, se por acaso você escolheu outro nome lá. Depois você dá um salto para a última pasta. Ele estava conectado então nesse primeiro, a gente vai conectar nesse segundo. Aqui tem 4 axes, mas é o mesmo Python, tá? Tem mais de uma versão por causa do VLauncher, né? Você configurar início automático para alguns sisteminhas, né? Para outras IDEs, ou mesmo para que às vezes ele não é compatível com o X padrão. Aí tem esse segundo, que na verdade é o mesmo, só que feito com uma configuração diferente para que ele possa ser usado por qualquer sistema. Então, vamos conectar no segundo aqui e vamos testar o comando. Voltamos aqui para a tela, agora ele está conectado no segundo, vamos executar. Ó. Beleza, como vocês podem ver, ele executou tranquilo e já abriu para o próximo comando. Beleza, então agora a gente sabe que ele realmente está conectado no ambiente e está funcionando. Vamos limpar aqui o terminal e vamos abrir um novo terminal. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nesse terminal? A gente vai instalar as bibliotecas, tá? As bibliotecas que a gente usa com mais frequência aqui. Para os tutoriais que eu vou postar, inicialmente a gente vai precisar dessas bibliotecas, tá? Eu fiz uma listinha, vou colar essa listinha lá no rodapé do vídeo e do canal. E vocês podem copiar ela também por lá, tá? É só copiar aqui o comando e colar. Esse comandinho aqui, pessoal, é o comando completo, lá é o endereço completo, lá da onde está o ambiente, tá vendo? Ele vai até no X. Vocês podem ver que aqui ele está conectado no Python X original. Então, embora a gente conectou lá no segundo ali do ambiente, como eu disse para vocês, aqueles 4 axes representam o mesmo Python. Então, para instalar aqui, não importa em qual você utilize. Então, pode utilizar o padrão aqui, tá? É o verdadeiro. Então, aqui é simples, pessoal. Vamos copiar esses comandos aqui, ó, um a um. Vamos um de cada vez, né? Porque aqueles que estão iniciando agora, de repente, quer entender um pouquinho melhor, vamos executar um por vez. A gente sabe que tem aquele comando que você pode unificar tudo e executar tudo de uma vez, mas
Vamos devagar com a carruagem, aqueles que estão começando aí de repente quer absorver um pouco melhor o conteúdo. Vamos lá, dá um enter aqui e beleza, aí ele já está satisfeito. Satisfeito quer dizer que ele já está instalado lá no ambiente. Provavelmente ele já estava instalado na hora que criou o ambiente do clone, ele já tinha essa versão lá. Se ele não tivesse, ele ia abrir aqui uma ramificação de instalação e instalar a biblioteca, tá? Normalmente o pip install ele é o comando mais fácil de instalar, né? Normalmente os desenvolvedores eles têm preferência por utilizar as bibliotecas do próprio Conda ou do Conda Forge. E quando existe muito conflito entre elas, você vem e instala pelo pip install. Mas no caso de geoprocessamento, pela experiência, embora não muita que eu tenho, as do pip install já me atende, gera os dados corretamente, então, no meu ver, não tem tanta necessidade de ficar escolhendo se é do Conda Forge, não. O importante é ela funcionar e trazer o resultado que você precisa. Então, trouxe o resultado, funcionou corretamente, está de bom tamanho. Eu uso essas e elas funcionam para mim, tá? Mas quem tiver preferência pelo Conda Forge, pode instalar aí suas bibliotecas da sua fonte preferida aí, tá? Então vamos ao próximo aqui, ó. Vamos copiar a segunda linha, Ctrl C, vamos colar aqui na continuação, vamos dar Enter, também já está satisfeito. Vamos para a próxima aqui, que é o Pandas, C, dá Enter, também está satisfeito. Já o Pandas, C, colar, beleza. Vamos para a próxima. Então aqui não tem segredo não, pessoal, é pegando esses comandinhos aqui e colando, ó, para executar. Aqui como a gente está instalando pela IDE, se você vem aqui e já passa o comando só, conda install, pip install ou do conda forge, provavelmente ele vai dar conflito aqui. Você vai ter que ver qual que é o comando certinho e a forma correta de usar dentro da IDE. Isso tem várias formas. Você pode olhar até no chat GPT lá que você vai pegar o comandinho lá e você vai achar o comando certo, vai dar certo. Mas é uma dor de cabeça desnecessária no meu ver, tá? Você pode instalar o do pip install mesmo e se funcionar, já era. Bom, e aqui, ó, no GDAL aqui a gente teve um conflito. Isso aqui não é motivo para se assustar, até porque esse tipo de erro aqui também costuma dar, por exemplo, porque às vezes lá no clone que já foi criado já tem um GDAL instalado lá. Quando ele vai tentar instalar, muitas vezes ele vai tentar sobrepor, até você achar qual biblioteca, dependendo se você tem que substituir. E o que é melhor ainda, a gente volta naquela questão, não precisa quebrar a cabeça com isso sem necessidade. Se tem uma biblioteca lá já, ela está funcionando, não tem necessidade de atualizar, não vai mudar nada no resultado, tá? Então, vamos testar para ver se o problema é esse, tá? Vamos fechar aqui, ó. Vamos limpar o terminal, clicar na lixeirinha aqui, ó. Vamos abrir um terminal aqui, novo, limpo. Aqui onde está Import ArcPy, na telinha de comando, vamos digitar GDAL aqui, clica fora aqui, senão ele vai acionar esse plugin aí. Vamos pegar aqui e vamos executar, ó. Ó, como vocês podem ver, tá vendo? Ele executou, aceitou o comando e já abriu a telinha para o próximo comando. Quer dizer, já existe um GDAL lá instalado e ele está funcionando, senão ele ia dar um erro ali. Aí se ele desse um erro, a gente ia atuar para resolver, tá? Provavelmente isso pode acontecer com vocês aí, então façam isso e não se preocupem. Vamos para o próximo comando aqui, para a próxima biblioteca. Vamos aproveitar já a telinha que está aberta aqui no terminal e vamos terminar nossas instalações. Vamos executar aqui então para instalar o R3. Vamos dar Enter. Também já está satisfeito. No meu caso aqui, como eu já utilizo o Python para algumas coisas, já vai estar quase tudo satisfeito, tá? Estou passando pelo comando aqui para aqueles que estão começando agora, de repente quer entender um pouco melhor. Então é bom a gente passar por isso. Beleza, satisfeito. Se não tivesse ali, instalar. E vamos para o próximo. Enter. Beleza, satisfeito. Quer dizer que está instalado. Vamos para o próximo. Ctrl V, Enter.
também está instalado, já está satisfeito. Vamos para o próximo. Enter, também já está satisfeito. Se não tivesse de instalar, o resultado ia ser o mesmo. Vamos para o último, Enter, também satisfeito. Bom, então como a gente pode ver aqui, ó, todas elas estão instaladas, né? Essas bibliotecas aqui, ó, é as que inicialmente eu vou usar inicialmente com mais frequência nos tutoriais. A gente já vai conseguir fazer bastante coisa com elas. Se nesse meio tempo aparecer alguma biblioteca nova que precise ser usada em algum script, a gente inclui no momento dessa necessidade. Então, a gente já configurou nosso ambiente e pelo próprio IDE a gente já instalou as bibliotecas que a gente precisava, tá? O ArcGIS Pro também já está conectado nesse ambiente, então tudo que a gente fizer aqui no ambiente na hora de criar os scripts, se a gente for lá e rodar no Pro, o Pro também vai conseguir rodar. Isso a gente vai ver durante o procedimento. O que ele não rodar, a gente adapta. O importante, né, da gente ter configurado esse ambiente é que a gente desenvolve os scripts por aqui, já testa por aqui, conserta por aqui. E lá no Pro a gente utiliza ele mais para configurar as ferramentas, fazer o ajuste utilizando ferramentas lá do ArcPy, né, do próprio ArcGIS Pro. Mas a gente vai poder executar o ArcPy por aqui para configurar os input e output. Isso a gente também vai ver ao longo dos tutoriais aí. Então, fiquem de olho aí nos próximos tutoriais, pessoal. Então, aqui a gente configurou o ambiente, né? Deixou o ambiente já integrado entre o IDE e o ArcGIS Pro, pronto para uso, né? E no próximo tutorial, o que, que a gente vai fazer? A gente agora, no próximo tutorial, a gente vai estabelecer uma conexão utilizando, então, o script, né? Que é uma dessas bibliotecas aqui que a gente vai utilizar. E a gente vai fazer, então, a nossa primeira, pode-se dizer que é a nossa primeira conexão e criação de dados dentro do banco PostGIS, utilizando um script ou uma ferramenta para ArcGIS Pro. A gente vai fazer as duas etapas, né? E com isso a gente vai começar a refinar aí um pouco mais o nosso conhecimento, né, na utilização do Python, do ArcGIS Pro, para criar novas ferramentas e criar novas alternativas para mexer com esse tipo de bancos, né? Até porque o ArcGIS Pro, em relação a banco, a gente sabe que quando você não trabalha em uma empresa, um ambiente que usa um GDB Enterprise corporativo instalado dentro do banco de dados, você não tem todos aqueles recursos que você possa utilizar direto no banco. Então eu acredito que esses tutoriais dessas ferramentas aí vão ajudar aqueles que estão iniciando e que têm que lidar com esse problema de ter que trabalhar com um banco aí às vezes PostGIS, né? E ter que fazer carga de dados, fazer manuseio, upgrade, né? Upload de dados. E tem que passar por aquela série de problemas. Se você só tem aquela ferramenta típica lá do PostGIS para te ajudar, eu acho que não preciso dizer mais, né? Então acompanhe aí o canal, deixem seu like aí se gostaram do conteúdo. E o que está por vir aí com certeza vai ajudar muita gente aqui que estiver iniciando agora. E até o próximo tutorial, pessoal. Próximo tutorial então a gente começa a pôr a mão na massa para realmente criar dados no PostGIS, dar carga, deletar, né? Então aí vamos ter bastante conteúdo à frente aí para desmembrar. Então, até a próxima aí, pessoal. Compartilha aí nosso conteúdo. Vamos ajudar o canal a desenvolver aí e alcançar mais profissionais aí da área. Até mais.